Olá, queridos amigos! É com muita alegria que damos início a mais um episódio da nossa série Ceia Tenho Tanto para Lhe Falar, parte da nossa Jornada da Gratidão, que celebra os 100 anos do CEA, um século de trabalho, fé e amor. Essa série nasceu para preservar memórias e valorizar os corações que mantêm viva a chama dessa casa de luz. Hoje, vamos ouvir a história da nossa querida Maria Lúcia Oliveira, uma trabalhadora dedicada cuja caminhada nos inspira pela simplicidade e pela força do amor ao próximo. Maria Lúcia, que bom receber você aqui. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Juju. Obrigada a todos. Obrigada a essa casa também. Que bom ter você aqui com a gente. Conta pra gente, se você lembrar que ano você chegou, como você chegou, como que você conheceu a casa, quem te trouxe. Conta pra gente como é que estava a sua vida na época. Conta um pouquinho desse começo. Bom, eu cheguei aqui no Humildade Amor em 2002. Eu vim de uma outra casa, né, que eu era, um outro bairro. Já conhecia a doutrina, né, inclusive estudava nessa outra casa. Só que eu me mudei aqui para Irajá e ficou muito distante a outra casa para eu frequentar, que lá era só à noite. E junto a isso foram acontecendo coisas na minha vida familiar, né, que foram me tornando assim uma pessoa muito descrente, sabe? Eu comecei a descrer até da doutrina, porque eu comecei a achar que eu estava sendo injustiçada, que as coisas que estavam acontecendo na minha família, comigo, eu não merecia, porque eu tinha pouco tempo ainda de doutrina, né? Então eu não tinha ainda aquela base, né, sólida para entender. A dirigente da outra casa, né, que eu frequentava, que era muito amiga do seu Humberto, e ela então falou: Maria Lúcia, já que você está morando em Irajá, você está tão próxima, né, lá desse centro, você está precisando muito retornar à doutrina, os estudos, os trabalhos, e você é uma média ostensiva, você sabe que você não pode ficar muito tempo afastada, então vamos parar com essa rebeldia, né? E aí foi assim. Aí ela me deu o endereço, né? Mas eu não vim logo não, ainda demorou um pouquinho, sabe? Porque isso foi que em 2000. Eu só vim parar aqui em 2002. Eu ainda fiquei 2 anos ainda me segurando. Nossa, 2 anos? 2 anos ainda, vou, não vou, sabe? É isso mesmo que eu quero, é isso. Então eu fiquei assim, nessa dúvida, muitas dúvidas na minha cabeça, muita revolta, sabe, Juju? Eu tinha muita revolta. Eu ainda achava que as coisas poderiam acontecer com as outras pessoas, mas comigo, por que eu? Né? Aquelas perguntas que a gente se faz. Até que um dia a coisa foi piorando, a minha família foi entrando num processo muito triste de doença dos meus filhos, né, que todos aqui já até sabem, né? E eu falei, vou procurar. Aí saí de casa, você sabe que eu não tinha nem noção se eu tinha penteado o cabelo, se eu tinha trocado de roupa. Eu só sei que eu peguei aquele endereço, né? Procurei nas gavetas o papel com o endereço daqui e vim, sabe? Vim do jeito que eu estava. Cheguei aqui, vi essa casa grande, né? Porque a casa que eu frequentava era bem pequenininha. Era um centro pequenininho, era Francisco de Assis também, mas era bem pequenininho. Cheguei aqui, fiquei assim, entrei ali no primeiro prédio, né? Olhando aquelas escadas. E aí, de repente, encontrei com uma pessoa na escada. Aí me perguntou, você está procurando alguém? Você está bem? Aí eu falei assim, não estou bem não. Eu estou procurando um tal, olha só, um tal de seu Humberto, que me mandaram procurar ele. Aí ele olhou para mim assim, sabe? Com aquele sorriso que ele tinha, aquele olhar meio... Era ele? Era ele. Olha só. Era ele mesmo. Aí ele falou assim, e o que esse seu Humberto poderia fazer para te ajudar? Eu falei, olha, sinceramente eu não sei, mas a pessoa que me mandou procurar ele é muito amiga dele e disse que ele poderia me ajudar. Aí ele falou assim, então que bom, porque esse tal de seu Humberto sou eu. Eu fiquei com tanta vergonha. Eu baixei a cabeça, sabe? Aí ele levantou minha cabeça assim e falou assim, não fique vergonha, você foi autêntica, né? Você foi
E aí, sabe, nem dá para contar tudo, Juju, senão a gente ficaria aqui 2 horas falando, sabe? E aí ele desceu comigo, nós fomos ali para o pátio, né? Ele foi na cantina, pegou 2 cafezinhos, um para mim e outro para ele, e aí falou, então, o que eu posso te ajudar? Você pode conversar comigo um pouquinho? E, se você me perguntar o que foi que eu disse para ele, sinceramente eu não lembro. Eu chorei, eu ri, eu fiz de tudo, sabe? Eu falei o que devia, o que não devia, sabe? E ele assim, me olhando como se fosse uma criança mesmo. Eu já, né, uma mulher adulta, né? Mas ele assim me olhando, sabe? E ele falou, ó, tudo bem. No final ele falou, ó, tudo bem. Você chegou aqui e aqui você vai ser acolhida. Não importa o que te trouxe de imediato. Importa é que a espiritualidade te trouxe. Então eu vou dar algumas orientações, vou dizer algumas pessoas que você pode procurar aqui na casa. Você, como já é espírita, você sabe que existem tratamentos espirituais, né? Quando a gente não está bem, né? Ele falou assim, até eu faço, ele falando para mim, quando eu não estou bem, eu também faço tratamento. Então não fique receosa, não. E assim foi. Eu fiquei 2 anos fazendo tratamento, Juju. 2 anos. Eu saía de um tratamento, entrava no outro, saía de outro, entrava no outro. E nesse meio tempo, eu conheci a minha amada tia Zezé, minha adorada mãezinha, que eu chamo até ela de mãezinha. E aí fui encaminhada, né, para a educação mediúnica, e fui encaminhada para os estudos. E aí conheci Zé Paulo, sabe? Nossa. Conheci seu Manuel. Só gente boa. Olha, foram gentes assim que me acolheram, sabe, Juju, de uma maneira que, eu vou ser sincera com você, se eu não tivesse tido esse acolhimento, naquele exato momento da minha vida, eu não estaria aqui agora conversando com você. Eu não estaria sendo o ser humano que eu estou tentando ser. Porque aqui eu fiz muitos amigos. Eu aqui fui recebida do jeito que eu sou, fui acolhida do jeito que eu sou. Nunca tentaram me modificar, nunca tentaram dizer para mim, você tem que ser de outra maneira, sabe? E foi assim. E aí eu comecei a estudar na casa, comecei a me interessar mais pela doutrina, a entender o problema que eu passava, né? Que a gente sabe que não é problema, né? São os nossos... São aquilo que a gente tem, né? São os nossos percalços da vida. Sim. E passei a amar mais aqueles que vieram comigo como família, né? Principalmente como filhos. Passei a amar muito mais eles, a cuidar muito mais deles. Foi assim. Até que um dia, assim, sem eu nem esperar, a tia Zezé me convidou para fazer uma palestra na reunião que ela era dirigente. Então, peraí. Vamos devagar, que a gente já está lá na frente. Bebe uma aguinha, porque de verdade, com essas entrevistas, eu tenho que aprender a me segurar, porque vocês trazem tantas histórias emocionantes que realmente é difícil da gente segurar as lágrimas, né? Mas que coisa bonita já ser acolhida pelo seu Humberto, né? Sem nenhum merecimento, eu acho, sabe? Foi só a necessidade. Todos nós temos merecimento. E consegui conhecer ele ainda. Vivi pouco tempo, porque logo em seguida ele desencarnou. Isso eu já não tive esse prazer de conhecê-lo aqui, né? Talvez no plano espiritual a gente já se conheça, mas aqui não, né? E que coisa bonita, né? Que humildade, né? De acolher, de receber você do jeito que você estava, sem críticas, né? Qual foi? Você veio, você mesmo disse que saiu de casa meio perdida, mas veio para o endereço, não sabe se penteou o cabelo? Não tinha, nem penteado, depois eu vi que não. Não tinha mesmo. Mas quando você teve contato com essa casa, conversou com o seu Humberto, qual foi a impressão que você teve, a primeira impressão que você teve dessa casa espírita? Bom, a primeira impressão que eu tive foi que era um lugar onde estava me acolhendo, estavam me aceitando do jeito que eu estava. Porque depois eu fui ver que eu cheguei aqui com a sandália havaiana trocada. Eu estava com um pé da minha filha e o outro pé meu. Nossa.
Eu estava com uma blusa do lado do avesso, uma camiseta Hering do lado do avesso. E o cabelo, só Deus sabe, desgrenhado, né? E em momento nenhum, ninguém olhou para mim, sabe? Vendo o meu exterior, principalmente ele. Se eu estava bem arrumada, se eu não estava, se eu estava parecendo até uma descontrolada, né? Eu fui acolhida, sabe? Isso Ele é lindo, viu, né? ele viu o que estava lá dentro. Ele Sim. não olhou para o que estava fora. E nem as pessoas que depois foram me atendendo, as pessoas que foram convivendo comigo, as pessoas que foram me encaminhando, né? Sim. Me direcionando. Então, é isso. Essa casa foi acolhimento, inicialmente, para mim. É a palavra, se você mandasse eu resumir numa palavra, seria isso, acolhimento. Qual foi a mudança que o estudo trouxe para você? Porque estar na palestra também é um estudo. Isso. Mas estar dentro de sala, estudando os livros da codificação, tem uma diferença, né? Qual foi a mudança que o estudo da doutrina trouxe para você como pessoa? Olha, Juju, eu como profissional, eu sou professora. Então, eu passei a minha vida inteira dentro de uma sala de aula, né? Ensinando, compartilhando. Então, eu sempre tive dentro de mim essa noção de que a gente só evolui, a gente só progride, seja no que for, se a gente mergulhar fundo, se a gente estudar, se a gente se entregar. Como eu já vinha com o conhecimento da doutrina, mas eu vinha numa casa que era muito pequena, não havia o estudo que havia aqui, sabe? A gente lá só estudava o livro dos espíritos, porque não tinha pessoal humano para poder, né? Era a própria presidente quem dava o estudo à noite, mesmo, né? Então, eu ainda não tinha aquela base, né? E eu não levava ainda muito a sério tudo aquilo, sabe? Eu ainda estava ainda muito querendo, muito curiosa para saber das coisas, né? E aqui não. Quando eu pude me reorganizar através dos tratamentos, pude me equilibrar física, mental, espiritualmente, e que eu fui direcionada para os estudos, eu mergulhei mesmo, sabe? Eu tinha um prazer enorme de vir para cá no dia do estudo, estudar, pegar o meu livrinho, sabe aquele aluno que vai para a escola, bota o caderninho debaixo do braço, vai com toda alegria? É assim que eu vim, sabe? Porque através desses estudos é que a minha vida começou a tomar um rumo, porque até então estava tudo muito, sabe? O tratamento ajudou, porque o tratamento me equilibrou, né? Espiritualmente, né? Fisicamente, mas a parte do intelecto, a parte que eu precisava aprender foi o estudo, sabe? Aí eu uni as duas coisas, né? Eu sempre cheguei nessa casa, eu posso estar lá fora passando o maior perrengue da minha vida, como eu já passei muitos, né? Mas quando eu boto o pé aqui nesse portão que eu entro, é difícil não dar um sorriso, sabe? Eu falo alto, né? Todo mundo sabe disso, falo muito alto. As pessoas que estão aqui em cima já sabem que eu estou chegando lá embaixo, que já Maria Lúcia está na casa, né? Porque é uma alegria muito grande para mim, sabe? Muito. E eu acho que esse estudo da doutrina, ele foi porta, janela, foi tudo para mim na minha vida, sabe? Estudar a doutrina foi muito mais importante do que ser uma médium, do que trabalhar mediunicamente, sabe? O estudar a doutrina, que eu faço até hoje, né? Eu acho que foi para mim um divisor de águas, sabe? Como a gente tem na história da humanidade antes e depois de Jesus, para mim foi antes e depois da doutrina como estudo mesmo. E você entrou para o estudo e para a educação mediúnica, que também é um estudo. Que também. Né? A gente estudava o tempo inteiro. Você participou, né, dessa educação mediúnica, você sabe que a gente estudava o tempo inteiro, né? Então, não havia só trabalhos mediúnicos, havia o estudo também. Era uma coisa até mais importante, né? Tia Zezé, ela priorizava muito isso. Ela dizia, não basta ser médium, tem que estudar, tem que aprender, né? Tem que saber o porquê você está fazendo as coisas, né? E aí, depois que a gente entra no estudo, a gente continua e segue para os trabalhos da casa, porque aqui na casa a gente primeiro tem que estudar. Se a gente tem um tempo na semana, esse tempo vai ser dedicado ao estudo. Se a gente tiver mais um tempo, aí a gente trabalha.
E como é que foi para você essa transição? Você saiu dos tratamentos, foi para o estudo, e do estudo, provavelmente, você foi conhecendo os trabalhos e se dedicando a algum deles. Como é que foi para você essa mudança e quais trabalhos você já teve aqui na casa? Depois que eu comecei o trabalho da mediunidade, né, os estudos da codificação, e depois eu comecei, né, a fazer os cursos que a casa oferece, curso de passes, né, de atendimento fraterno, eu tentei ir me encaixando em cada um. O que acontece? A minha vida lá fora é uma vida assim, na minha família, muito instável, né? Eu dependo muito do equilíbrio dos meus filhos, deles estarem equilibrados para que eu possa, então, me dedicar. Tanto que eu tive que abandonar a minha profissão, o meu lado profissional, eu tive que largar tudo, porque foi dito, ou você se dedica aos seus filhos, ou você se dedica à sua carreira profissional. Você vai ser uma profissional lá fora, porque é muito triste falar isso, sabe, Juju? Mas eu não tive muito apoio da família para que falasse, não, vai trabalhar, que a gente fica aqui, segura a barra, sabe? Sim. Então eu não tive muito isso. Eu tive que realmente escolher, sabe? Escolhi cuidar deles. Então quando eu entrei para a doutrina, eu falei, e agora? Como é que eu vou fazer? Só que aqui a casa nunca me exigiu nada. A casa falou, você venha quando puder, quando você se sentir pronta para os trabalhos. Comecei estudando, depois fui trabalhar, né, nessa parte de atendimento fraterno, de passe, né. Tive muita vontade de ir para os trabalhos sociais, porque eu acho o trabalho social da casa lindo, mas todas as vezes que eu me organizava para entrar para um trabalho desse, acontecia uma coisa com os meus filhos, eles entravam em crises, o mais velho teve que ser internado várias vezes, e aí eu tinha que... E eu sabia que era um trabalho que eles contam com a nossa assiduidade. Então eu não podia ficar entrando e saindo, sabe? Aí eu cheguei para a Maísa e falei, Maísa, que ela me convidou, você não quer trabalhar comigo? Aqui a gente tem tantos trabalhos, você como pedagoga, você poderia ajudar bastante aqui. Eu falei, olha, eu queria muito. Mas aí eu expliquei toda a minha situação para ela. Eu falei, se eu já conseguir vir na casa 1 ou 2 vezes na semana para estudar e fazer alguma coisa, eu já vou agradecer muito a espiritualidade. Mas um dia eu falei para ela, quem sabe, né? As coisas vão caminhando, as coisas. Então, o que ainda falta, né, nessa casa para eu participar são esses trabalhos sociais, né? Que são maravilhosos, né? Mas eu não perdi a esperança, não. Eu estou com 68 anos e acho que ainda, por algum tempo, eu ainda vou ter um pouco de sanidade mental, então pode ser que algum dia eu ainda possa entrar, sabe, em algum desses trabalhos que eu amo, assim, eu acho maravilhoso, né? Sim. Mas aí eu fiquei só nessa parte mesmo. Então, hoje você trabalha em quê? Hoje eu sou facilitadora, eu facilito o livro Céu e Inferno, né? Eu trabalho na salinha mediúnica, às quintas-feiras, como médium, e por enquanto é só que dá. E trabalho na reunião também, aquela reunião de quinta-feira da prece, eu psicografo. Faço algumas palestras, alguns amigos que são dirigentes de reunião me convidam, né, para fazer, sabem da minha vida, então até não me sobrecarregam, sabe? Mas aí quando eu falo, ó, agora dá, sabe, gente? Agora tá dando. Aí vem um, me convida, vem outro. Sim. Aí eu vou para lá conversar com o pessoal, a maioria já me conhece, né? E de pouquinho em pouquinho a gente vai contribuindo. Essa é a minha contribuição, bem pouquinha que eu sei, Sim. mas do quantidade imensa de trabalho que existe na casa, né? Mas... Tem alguma história que seja marcante para você, que você vivenciou? Você já contou algumas aqui, né? Tem mais alguma que você gostaria de dividir? Eu vou contar uma relacionada ao seu Manuel, o qual eu trabalhei na salinha, que a gente chama salinha de cura, né? Sim. Eu trabalhei com ele ali durante um tempo e chegou um momento que um dia ele chegou para mim e falou assim, menina, você está precisando se doar mais mediunicamente. Aí eu dizia, não, seu Manuel, tá bom do jeito que tá, sabe? Tá bom assim. Ele falou assim, olha,
Nós temos um trabalho que você já conhece aqui na casa, que é o pronto-socorro. E nós estamos tendo assim, dificuldade com os médios estão adoecendo, estão problemas familiares, e a gente está com poucas pessoas lá, médium, né? Temos até alguns doutrinadores, mas médium para trabalhar. Você não gostaria de ir para lá? Eu, de jeito nenhum, porque eu já tinha feito aquele tratamento lá. Né? Foi um dos tratamentos, que eu fiz todos os tratamentos da casa. Aí procurei a tia Zezé, procurei algumas pessoas da casa na época, procurei a Lourdinha. Falei, o que vocês acham? Eu devo ir? Porque é um trabalho tão sério, que requer bastante da gente, né? Que é o pronto-socorro. As pessoas que chegavam aqui, que eram levadas para lá, não eram pessoas que estavam, né, nem em condição de assistir palestra. Estavam totalmente, né, igual eu quando cheguei. Ele me mandou até para o pronto-socorro, porque eu estava assim também. Aí elas falaram, não, vai sim, vai lá, faz uma experiência. Seu Manel é um ser humano tão bacana. Se ele te convidou, deve ser até porque você está precisando muito desse trabalho. Aí foi engraçado, Juju. Eu fui, fiquei um tempo, pouco tempo depois ele desencarna. Sabe? Eu lá com ele, trabalhando, recebendo toda uma orientação, porque ele me dava um suporte, sim, sabe? Muito grande. Todas as minhas dúvidas que eu tinha lá dentro do pronto-socorro, eu recorria a ele, né? E do nada a gente recebe um dia, a gente já ia trabalhar e tá pronto-socorro, a gente recebe a notícia do desencarne. Então isso marcou, sabe? Teve histórias alegres também, mas essa história me marcou muito. Ficou um vínculo. São pessoas que deixam a marca delas com a gente, né? Uma palavra, uma atitude, uma orientação, né? Ele então, ele me acolhia como um pai mesmo, sabe? Ele sabia de toda a minha dificuldade que eu tinha, sabe? Ele estava sempre me incentivando, sabe? Não desiste, continua, sabe? Segue. As pessoas que estão lá fora dependem de você fazendo isso, desse teu amor. Então, marcou muito, sabe? E onde ele está sempre nas minhas orações, no meu pensamento. Você mesmo já falou aqui sobre várias pessoas que você encontrou nesse caminho aqui. Você é uma delas. Obrigada, meu amor, mas a gente sabe o quanto que as pessoas marcam as nossas histórias, né? Demais. Com palavras, com abraços, sorrisos. Né? Sorrisos. E essa casa está recheada dessas pessoas. Eu ia te perguntar em uma palavra, o que o CEA representa para você? Você já até disse, né? Acolhimento. Acolhimento. Você está trazendo isso desde o começo. Desde o começo. Então eu vou te fazer outra pergunta. Se o CEA, essa casa, pudesse se materializar na sua frente e você pudesse olhar para ele, o que você falaria para o CEA? Eu sou uma pessoa assim que eu falo muito com o corpo, né? Eu gosto de abraçar as pessoas, eu gosto de beijar as pessoas, não importa o sexo, não importa quem seja. Então, se o CEA se materializasse na minha frente, eu acho que eu não teria palavras, eu apenas abraçaria ele bem apertado, de encontro ao meu coração, o CEA, e eu vi os batimentos do meu coração, sabe? Um abraço, ia beijar muito o CEA, muito, abraçar, ia ficar por um bom tempo assim, sabe? Eu acho que essa seria a minha forma de gratidão imensa que eu tenho por essa casa. Muita gratidão pelos amigos que essa casa me trouxe, sabe? Pelo equilíbrio, pela doutrina que eu aprendi a amar, a doutrina espírita aqui, sabe? Então, seria isso. Se ele se materializasse, sabe, que meus bracinhos pudessem dar a volta, assim, num abraço, que é o que eu faço com todos aqui, quando eu chego aqui, sabe? Sim. Acho que seria isso. Tá bom. Para finalizar, se você pudesse lá no passado falar com a Maria Lúcia, que entrou aqui nessa casa, de havaiana trocada, de blusa ao contrário, cabelo despenteado, se você pudesse falar com ela, o que você falaria?
Eu ia olhar bem nos olhos dela. Primeiro ia dar aquele abraço nela, aquele beijo, né? Ia dizer para ela, olha, existe uma doutrina que vai te confortar, que vai te esclarecer, que vai fazer você se resignar, que vai fazer você valorizar a vida. E existe um lugar onde essa doutrina é praticada. Então, não desiste não. Tá difícil agora. Tá pesado. Mas espera um pouquinho. E às vezes quando a gente espera alguns minutos, alguns dias, alguns meses, alguns anos, a gente consegue. Eu ia dizer isso para ela. Não desiste, porque a Maria Lúcia lá do passado estava querendo desistir. Sabe? Ela estava querendo jogar a toalha. Aí eu ia dizer isso para ela, abraçada com ela, sabe? Bem aconchegada, igual faria com Ceia. Eu ia dizer isso para ela, sabe? Eu acho que eu ia conseguir passar essa emoção para ela. E ela ia conseguir. Acho que é isso que eu diria para Maria Lúcia do passado. Obrigada. De nada, desculpa a emoção aí, que apesar da alegria, tem esse lado meu também, de chorona. Quando a emoção é grande, né? Quando o amor está assim muito à flor da pele, eu choro também. Mas foi linda a entrevista, o depoimento, né? Maria Lúcia, muito obrigada por compartilhar conosco um pouco da sua jornada. Sua serenidade, sua constância e a consciência também de tudo que aconteceu e está acontecendo mostram um verdadeiro significado de servir com amor. Que essa casa continue sendo para você e para todos nós um farol de aprendizado e de fé. Muito obrigada, viu? Obrigada primeiro a você, Juju, que eu já conheço, já tive o privilégio de trabalharmos juntas e sei da sua seriedade, do seu carinho, tá? Todas as vezes que eu encontro com você, você me recebe também com um abraço, com um beijo, com um sorriso. Muito obrigada. Obrigada ao Ceia por esse convite, tá? Para vir aqui abrir meu coração e por me aceitar, assim, do jeito que eu sou, que eu estou. Que a gente não é, a gente está, né? Desse jeito. Então, nessa existência, como Maria Lúcia, eu estou assim e estou sendo aceita aqui dentro. Sempre. Muito obrigada, meu amor. Beijo, tá? E aos nossos amigos que nos assistem agora, continuem acompanhando a Jornada da Gratidão e a série Ceia Tenho Tanto para Lhe Falar. Assista aos episódios anteriores, tão emocionantes quanto esse da Maria Lúcia. Siga o Ceia nas redes sociais e venha conosco viver mais esses momentos de emoção e espiritualidade. Até o próximo episódio.